Oi, pessoal, bem-vindos então ao nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar um pouco sobre educação do campo. Vamos conhecer o que é educação do campo. Afinal de contas, muita gente escuta falar, pouco a gente vê isso na prática. Afinal de contas, não são muitos os cursos que tem. E mais ainda, né, a gente tem uma educação do campo que é voltada para a cidade. E para fazer essa crítica, nada melhor do que um educador do campo. Então, hoje o nosso convidado é o professor doutor Maurício Mendes, que tem um doutorado na área de estudos de linguagens pelo Cefet, porém, na verdade não é nem porém, né? E é formado em educação do campo. Ou seja, ele vai falar para a gente da experiência universitária, mas também a importância disso, o que funciona, como é que funciona isso na prática quando a gente fala em educação do campo. Maurício, seja muito bem-vindo, e eu já vou realmente fazer essa pergunta sobre educação do campo. O que a gente é, quais são os preconceitos que a gente escuta, quais são os erros que a gente propaga sobre esse assunto, que imagino sejam muitos, né? Seja muito bem-vindo. Eu me defino, né, como educador do campo, justamente porque eu sou licenciado em educação do campo, né? Então eu cursei uma licenciatura em educação do campo, e às vezes quem está assistindo aí essa gravação pode estar se deparando aí se deparando nesse termo aí pela primeira vez. E aí, como o professor Renato aí na apresentação ele disse, a gente não tem um histórico aí muito extenso, né, da própria história da educação do campo, e a gente tem também um número restrito aí de universidades que fornecem esse tipo de formação, né, que a gente tem no Brasil hoje, 47 cursos desses, né. Então, são poucos, né, se a gente for considerar aí a quantidade de universidades e de cursos que a gente tem de outras áreas de formação. Eu vou começar dizendo o que é educação do campo, justamente contando um pouco da minha história, porque eu faço um percurso aí da educação básica, graduação, mestrado e doutorado, sendo, né, um, um sujeito do campo, né. Eu acho que, primeiramente, né, antes de toda essa trajetória, eu nasci numa comunidade do campo, sou campesino, né, moro numa comunidade rural, e né, vivi, né, e vivo da agricultura, né, das práticas, né, diárias, né, da roça. E quando eu chego no ensino fundamental, eu estava numa escola, né, fui estudar numa escola perto da minha comunidade, uma escola que está num contexto de comunidade do campo, mas é uma escola que seguia as metodologias impostas, né, pela cidade, né. Então é uma escola que estava no campo, mas desvinculada da realidade do campo, e a gente chamava esse modelo de escola rural, justamente por causa dessa distância, né, desse contexto, né. A educação do campo, ela surge, né, e aí a gente não vai falar educação rural, e sim educação do campo, justamente porque a gente tinha um estigma de atraso, de pobreza, né, e de várias coisas, né, associadas ao rural, que, assim, para tirar isso um pouco desse estigma, acabou se adotando aí um novo nome, né, que é a Escola do Campo. O campo, né, desde a colonização do Brasil, o campo ele nunca foi um espaço assim pacífico, né, foi um espaço justamente em movimento, né, e inclusive nos dias atuais, né, se a gente pegar aí algumas histórias aí bem recentes, né, a gente vai ver esses garimpos ilegais aí que tava, né, e ainda está assassinando pessoas, invadindo terra, né, se a gente pegar aí esses grandes latifúndios, né, com expropriação de terra, né, com queimada, com invasão de terra, né, com desmatamento, né. Então a gente percebe que há um conflito muito grande no campo, né. E aí, assim, historicamente, quem pensou o modelo escolar para esse campo foi justamente as pessoas que viviam na cidade, né. Então, é, então nesse campo, né, em constante movimento, né, havia pessoas, né, e há pessoas, né, que pensam, né, nesse espaço, né, como um espaço que há sujeitos à cultura, há identidades que merecem, né, que precisam ser respeitadas e valorizadas, né. E, como a gente sabe,
principalmente aí, se a gente for pegar um histórico aí das construções dos nossos direitos sociais, né, sei lá, leis trabalhistas, por exemplo, o direito ao voto feminino, por exemplo, a gente percebe que há uma junção de um coletivo, né, que luta em prol, né, daquele movimento. E no campo também houve esse movimento, né, de várias pessoas que pensam num projeto de campo se unir, né, em defesa desse território, né. E aí a gente tem vários movimentos ligados ao campo que lutam por uma educação do campo, né. A gente tem os movimentos das mulheres camponesas, movimentos atingidos por barragem, e dentro desses movimentos a gente dá um destaque especial para o MST, né, que o MST ele começa surgindo ali na década de 80, e ele surge justamente, né, no momento importante, né, é promulgada a Constituição Federal, né, e nessa Constituição diz pelo menos duas coisas importantes, né, que regem a educação do campo, a, que a educação é um direito de todos, dever do Estado, né, e que a terra, né, o território, essa terra que a gente cultiva, ela deve cumprir uma função social. E qual que é essa função social da terra? É justamente, né, produzir alimentos, né, justamente abrigar essas pessoas que não têm terra, né. Então, quando o Brasil foi colonizado, né, então dividir esse território grande aí, e esse território ele foi fatiado e doado para brancos europeus que vieram para cá, né? E aí nunca houve o que a gente chama aí dessa repartição dessas terras, né, o que a gente chama de reforma agrária. Nunca houve, no caso, uma reforma agrária de fato, né, uma divisão de terras onde houvesse aí essa distribuição igual, né, de terras, né. A gente tem uma população que veio trazida da África para cá escravizado, e essa população até hoje, né, a gente tem uma dívida histórica com esse povo também tá nesse campo, né. Então, quando a gente vai pensar de educação, a educação do campo, a gente vai pensar também na luta pela terra, porque tem uma pesquisadora da FMG, Mônica Molina, que ela fala que não há educação do campo sem a luta pela terra, né? Porque não existe o camponês sem terra, né? O camponês só existe porque tem a terra, né? Então esses movimentos se reúnem, né? Faz toda essa mobilização nacional e, e aí há a primeira conferência em educação do campo, que vai reunir alguns atores sociais importantes, né? Mas aí a gente começa a perceber uma grande mudança justamente a partir da segunda Conferência Nacional de Educação do Campo. A primeira foi em 97, né? E a segunda em 2004. E nessa segunda conferência, essa conversa sobre a educação do campo, ela já ganha uma articulação nacional, entra alguns atores assim muito importantes, né, universidades, né, entra a própria CNBB, a Unesco, né, nesse movimento em defesa, né, de uma educação diferenciada no campo e para o campo e com os sujeitos do campo, né. Mas não teria como a gente construir uma educação do campo, né, como o Renato disse, com professores formados numa visão urbana. Então, há essa necessidade de formar professores, né, vinculados com a realidade do campo. Então, por isso que vai surgir ali algumas propostas, inclusive o Procampo, que é um programa de formação de professores, né, para atuar nas escolas do campo. Então, a educação do campo ela surge dos movimentos sociais ligados ao campo e chega na universidade. Então, o Procampo, em 2008, ele cria uma espécie de edital, convocando as universidades brasileiras a criarem projetos político-pedagógicos para a construção de licenciaturas em educação do campo. E aí, nisso surgem várias modalidades dessa licenciatura no Brasil. E vale, assim, fazer essa crítica que, nessa época, era justamente professores que foram formados numa lógica urbana, né, que fizeram pesquisa pensando no urbano e a partir de visão urbana, inclusive, que
que começou a formar professores, né, para atuarem nas escolas do campo, né? Então, há um pouco dessa, há um pouco dessa lacuna aí, né, que a gente acaba saindo desse movimento e tendo que entrar dentro de uma estrutura, né, até fiz um sinal aqui de caixa, porque a gente precisa de ter um diploma validado pelo MEC, por exemplo, para dizer que a gente é educador, que a gente é professor. Então, esse movimento popular, ele acaba, né, se esbarrando aí nesses moldes, né? A educação do campo, ela vai justamente pegando aí os termos que você vai citando, né, inclusive são boa parte do próprio Paulo Freire, dar autonomia, né, a essas pessoas que estão ali no campo, que foram marginalizadas nesse processo. Então, ao longo aí dessa redemocratização do Brasil, a gente tem uma visibilidade, aquilo que não tinha, né, que é essa questão do campo, a situação das pessoas campesinas de maneira geral, e você também cita a própria organização ali da educação do campo, falando em graduação, pela pedagogia da alternância, né, também do Freire ali, nessa perspectiva de que não adianta levar um saber apenas, mas esse saber tem que ir e voltar de maneira dialógica. De uma forma geral, até no próprio edital de 2008 do Procampo, havia essa necessidade dos próprios cursos manterem um diálogo com as comunidades do campo, com os movimentos sociais, com os movimentos que estavam ligados ao campo, né? Então, muita coisa mudou justamente por causa desse constante diálogo, né? Então, a, a, o modelo de educação, inclusive, que não é uma educação vertical, que é uma educação horizontal, ela também facilita um pouco essa mudança, né? Porque a gente passa da perspectiva que não é uma educação para o sujeito do campo, e sim com o sujeito do campo. Então, a gente percebe que há uma relação dialógica, né? Então, há a relação entre saberes, né? Então, é proposto uma junção entre o conhecimento científico e o conhecimento, né, popular. Então, o aluno ele faz pesquisas na comunidade, depois volta para a universidade e faz essa alternância entre universidade e comunidade, inclusive nem só os alunos, né, mas também os professores, né, no modelo de educação do campo que a gente tem hoje, o professor também, ele sai da universidade e vai até a comunidade do estudante, né. Então, a gente tem uma história aí, um pouco mais de 10 anos, né, dessas licenciaturas em educação do campo, então não tem como a gente assim, fazer uma ferição para ver o quanto que isso aí mudou a realidade dos contextos do campo, mas, né, assim, com base nas observações que a gente faz, pelo menos aquele ponto do sujeito ter vergonha, né, de chegar em uma instituição, sei lá, para fazer um documento, né, e dizer que é camponês, dizer que é do campo, essas coisas começaram a se ressignificar, né? Então, geralmente, a identidade do camponês, a identidade campesina, ela passa a ser mais valorizada, e esse sujeito, ele começa a assumir, né, a sua luta, né, assumir o seu papel social, começa, no caso, a construir, né, a sua própria história, a sua própria trajetória. A gente teve aí, historicamente, né, escritores literários, né, produtores aí da cultura, né, do cinema, assim, retratando esse sujeito de uma forma depreciativa, né, e hoje a gente tem condição, né, de participar criticamente desses debates, né, e participar criticamente desses contextos. Teria outras críticas aqui para fazer, mas o nosso tempo é curto, que a ideia dessas lives aqui no YouTube são bem curtas, mas eu vou deixar a reflexão para quem está nos assistindo buscar, que é justamente como é que esse panorama vai ser feito daqui para frente, né? O Maurício bem colocou para a gente que ele é muito novo ainda. Para quem quiser conhecer a tese do Maurício, vai justamente falar sobre uma dessas dessas licenciaturas em educação do campo, que ele vai fazer uma análise muito bacana.
partindo da perspectiva da educação do campo e do letramento. Então, para quem tiver curiosidade aí, a tese dele, né, se não tiver agora, mas em breve já vai estar disponível no site lá do Cefet de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem. E, Maurício, muito obrigado mais uma vez aí pela sua fala. O Maurício tem um curso com a gente, para quem nos acompanha aí lá no nosso site do Instituto Dering. Então, ele vai falar um pouco lá sobre as tendências pedagógicas, para quem quiser ir lá só acessar. Muito obrigado, Maurício.